Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, do 1º ao 11º versículo. Amém? Diz a palavra de Deus assim, Filipenses 1 em diante. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E sou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos e irmãs, quando eu estava me preparando para ministrar esta palavra, o Espírito Santo de Deus começou a falar fortemente ao meu coração sobre a importância da oração. Na verdade, nós temos sido impactados e incentivados a desenvolver a vida de oração. E nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus, ele intercede junto ao trono da graça por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. E ainda que eu e você não compreendamos a mente do nosso Senhor, o Espírito Santo, ele nos assiste e ele apresenta a nossa oração diante do Pai da forma que deve ser. Os nossos gemidos, os nossos choros são reproduzidos diante de Deus. E ele manifesta poder e muda a nossa história, a nossa realidade. E aí eu olho para esse texto de Filipenses e vejo o apóstolo Paulo, esse homem tremendo, orando a Deus. Talvez 14 cartas que nós temos no Novo Testamento tenham sido escritas pelo apóstolo Paulo. Eu digo talvez, porque 13 com certeza ele diz que ele é o autor. Mas a carta aos Hebreus não tem quem é o autor, mas pela forma literária, pelo vocabulário utilizado, possivelmente tenha sido o apóstolo Paulo. Há quase que um consenso entre um grande número de teólogos que tenha sido ele que escreveu. Então veja bem, de todos os livros que nós temos no Novo Testamento, dos 27, 14 escritos pelo apóstolo Paulo. Um homem com uma teologia fantástica. Eu leio Romanos, por exemplo, vejo um homem de uma inteligência acima da média. E eu vejo aqui, então, nesta carta, uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Nós temos aqui também esta carta que ele escreveu à igreja de Filipos. E ao contrário das outras, que são marcadas em muitos momentos pela exortação, aqui há um diferencial. Na maioria das outras cartas, o apóstolo Paulo ele se dirige intitulando: Eu, apóstolo Paulo, chamado fora de tempo, servo do Senhor Jesus. Mas aqui ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus. Ele se dirige de uma forma amorosa. Ele dirige enfatizando a alegria. Ele não exorta, ele não vê na igreja de Filipos algo que precisa ser corrigido. Ele não vê aqui uma atitude de uma teologia errada que ele tem que repreender aqueles irmãos. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela contava com a simpatia dos de fora. E Deus ia acrescentando dia a dia os que eram salvos. Mas Paulo escreve para esta igreja
enfatizando a alegria, uma carta de amor. E sabe, não seria um contrassenso, não seria admirável diante da situação que ele estava, porque ele estava aprisionado. Eu fico imaginando se fôssemos eu e você. Nós ganhamos muitas vidas, nós discipulamos, fizemos discípulos. Mas agora nós fomos presos por conta de pregar o Evangelho. Como nós escreveríamos uma carta para aqueles que nós ganhamos para Jesus? Talvez, falando para eles, olha, arruma aí um advogado, estou precisando de alguém para me tirar aqui, né, da cadeia, veja aí com o Dr. Rômulo, né, se ele não pode vir aqui para me tirar, mobiliza, precisa de recurso, ajuda aí. Talvez fosse essa. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve com um tom de alegria. Irmãos, em tempo que as pessoas são marcadas pela murmuração, pesquisas mostram que igrejas que mais crescem são aquelas igrejas que a vida do povo, as atitudes do povo, as celebrações são marcadas por momentos de alegria. Será que se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo uma carta para nós hoje, ou passando um e-mail, porque hoje ele passaria um e-mail, faria uma ligação, mandaria um WhatsApp, o que ele escreveria? O que ele falaria a nosso respeito? Um povo alegre, celebrativo, ou um povo que murmura? Até porque parece que nós somos condicionados a murmurar, já observaram? Aqueles que entraram aí nas páginas sociais nesses dias devem ter visto muito piadinha por conta do calor, né? Ontem uma pessoa colocou assim, ó, aqui em Maringá está um calor de 40 graus, sensação térmica do inferno. Aí eu vi que o Cláudio Duarte postou lá assim, aqui no Rio de Janeiro está tão quente que eu saí na rua e encontrei Sadraque, Mesaque e Abdenego. Né? Ou seja, parece que nós somos levados a reclamar, ainda que de uma forma irônica, nós somos levados a reclamar. Qual é a imagem que eu e você, como igreja, temos demonstrado como uma igreja relevante, como uma igreja que marca, como uma igreja que é agente de transformação? Sabe, os obstáculos não eram enfatizados pelo apóstolo Paulo. Ele estava na cadeia, ele estava preso, mas ele sabia que nada podia impedir as suas orações de chegarem ao céu. Irmãos e irmãs, eu não sei da sua luta, eu não sei do seu choro, eu não sei da sua lágrima, eu sei das minhas. Eu tenho as minhas lutas, tenho os meus obstáculos, mas tenho também um Deus que é comigo, que ouve a minha oração, que intercede, o Espírito Santo intercede por mim e por você diante do trono da graça, com gemidos inexprimíveis. E Ele é fiel para mudar a nossa história e a nossa realidade. E quem sabe você que está aqui, que tem orado por uma situação, por um familiar, por uma causa, está meio abatido. Nós não podemos ser assim. Olha o modelo do apóstolo Paulo, esse homem tremendo que foi usado, aprisionado. O que ele faz? Ele ora, ele intercede pelos seus discípulos. E eu e você devemos interceder. Sabe aquele familiar, aquele marido que não se converteu, que não entregou o coração para Jesus, aquela mulher que tem sido dura, o filho que tem andado distante? Eu não sei qual é a situação. Pode fugir de você, mas não das suas orações. A questão geográfica de estarem, quem sabe, longe daqui de Filipos não impedia ao apóstolo de enviar as suas orações ao Pai e apresentar a cada um dos seus discípulos diante do trono da graça. Paulo estava impedido, talvez, de ter comunhão com os irmãos, mas não impedido de orar por eles. Irmãos e irmãs, nós precisamos, nesse momento de transição que nós estamos vivendo, ter essa consciência de discipulador e de discípulos. Agora nós precisamos entender, aquele que é discipulado não escolhe o discipulador. Essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus lá em Filipos, será que elas escolheram ao apóstolo Paulo para ser o discipulador delas? Não. O Espírito Santo de Deus
enviou. Então eu não sei ainda quem é o seu discipulador, sei de alguns aqui. Mas não se preocupe, ore, porque o Espírito Santo de Deus lhe vai enviar. Agora, pode ser que o seu discipulador não seja exatamente aquela pessoa que você imaginava. Você acha que Deus erra? Deus não é. Deus não é. Talvez não seja aquele que você imaginava, mas será o que o Espírito Santo enviar. E Deus vai usar essa pessoa para ser bênção na sua vida, para caminhar ombro a ombro, lado a lado. Mas sabe, irmãos e irmãs, eu vejo aqui no versículo 3 algumas verdades que vale a pena nós refletirmos e tirarmos daqui lição. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que ele tem uma recordação dos crentes lá da igreja de Filipos, mas não qualquer recordação. Ele diz aqui que ele tem uma recordação com ações de graças, com gratidão. Ele diz aqui: dou graças ao meu Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Será que uma pessoa que já passou aqui e foi para uma outra cidade, eu e você desenvolvemos um relacionamento com ela, se a gente pudesse ouvir essa pessoa, ela diria: eu sou grato a Deus pela sua vida. Deus usou você para abençoar a mim. Talvez seria comum o apóstolo Paulo ter lembranças ruins. Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipos, ele foi preso por pregar o evangelho. Ele levou uma quarentena de açoites menos um. Ele foi preso no tronco junto com Silas. Ali, há a conversão do carcereiro e depois ele é levado e cuidado. Ele, Paulo e Silas, são cuidados pelo carcereiro. Mas ele poderia ter ali um bloqueio. Espera aí, olha, eu fui preso lá. Levei várias chibatadas. Que sofrimento. Olha, quando eu lembro de Filipos, eu lembro com uma coisa ruim, com peso no coração. Mas Paulo, em momento algum, lembra com tristeza, com desesperança. Ele lembra aqui com alegria. O texto diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Ele dá graças a Deus quando uma igreja age em submissão, quando ela reproduz o ensino recebido, quando vive a verdade. Ela é motivo de gratidão, mas não qualquer gratidão, gratidão a Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para aquela igreja: eu sou feliz com vocês, eu ministrei o evangelho, orientei na palavra, e vocês receberam o evangelho, e vocês têm vivido o evangelho, vocês têm buscado uma vida de santidade, vocês não se conformaram em apenas vocês terem Jesus como Salvador, mas vocês reproduziram e outros estão sendo salvos. Eu dou graças a Deus. Deus está sendo reconhecido através daquilo que vocês fazem. Vocês são pessoas idôneas, pessoas retas, pessoas honestas, pessoas que compram e pagam. Não existem adúlteros no meio de vocês. Vocês têm uma palavra que é sim, sim e não, não, não. Prometem, cumprem. Irmãos e irmãs, é isso que o evangelho tem que gerar em nosso meio. Transformação. Aqueles que conviverem conosco, se Deus levar, quando se lembrarem de nós, tem que se lembrar: olha, lá em Londrina tem um povo que vive em santidade, é um povo fiel a Deus, é um povo que busca intimidade, fiel na oração, fiel na palavra, fiel no testemunho, um povo reto, um povo que dá alegria em conviver com eles. Não existe rixa, eles se acertam, quando há conflito eles se perdoam, eles têm atitudes sábias um com o outro. Essa deve ser a igreja modelo. Enquanto Paulo escreve 2 cartas à igreja de Corinto, e cartas longas, exortando, uma igreja com muitos dons, mas com muitos problemas, aqui ele escreve uma carta reforçando os pontos positivos da igreja. Então eu vejo aqui que a recordação, a memória,
a lembrança que Paulo tem da igreja de Filipos é uma recordação que faz ele ter atitudes de gratidão, não de reclamação, não de murmuração. Queira Deus que nós sejamos essa igreja, uma igreja ousada, uma igreja que crê no poder de Deus, uma igreja que não se intimida diante dos obstáculos, uma igreja que crê no poder sobrenatural da fé, impondo mãos sobre os enfermos, libertando os cativos e cumprindo o ministério que o Espírito Santo de Deus tem dado a cada um de nós, porque nós temos Jesus como Salvador. Já está dando, irmão. Já está dando, mas eu vejo aqui ainda, no versículo 4, algumas verdades. A oração do apóstolo Paulo é uma oração intercessória. Isso significa, irmãos e irmãs, que eu e você devemos desenvolver a prática da intercessão. Intercessão pelos irmãos, intercessão pelos discípulos. E nesse caso, Paulo está escrevendo a carta para os discípulos que ele ganhou lá em Filipos, e olha o que ele diz. Ele diz assim, que ele ora, fazendo sempre isso então, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, fazendo sempre. Como que era a oração então do apóstolo Paulo? Era uma oração contínua pelos seus discípulos. Líder de célula, líder em treinamento, lares hospedeiros, olha o modelo. Quando nós queremos ver o evangelho sendo proclamado e multiplicando, nós temos aqui. Ele diz aqui, orando sempre, fazendo sempre orações. Isso significa que diariamente, eu e você, devemos apresentar todos os nossos discípulos diante do trono da graça, apresentando cada um diante de Deus. Sabe, irmãos e irmãs, nós temos procurado fazer isso enquanto pastores dessa igreja. Todos os dias nós temos orado aqui pelas vidas que Deus tem confiado a nós. Às vezes as pessoas falam assim, mas como orar tanto tempo? Gente que ora 3 horas, gente que ora aí, né, até 8 horas. Como, não é? Não fica muito repetitivo? Não fica. Não fica, sabe por quê? Nós temos que olhar para o apóstolo Paulo e nós vamos aprender. Quando nós oramos pelos nossos discípulos, nós temos que orar como pais espirituais que somos, ou mães espirituais, sobre a vida deles. Irmãos e irmãs, quando eu oro pelas minhas filhas, eu não falo assim, Senhor, abençoa a Ana Lisa, Ana Clara e a Ana Laura. Não falo, já acabou a lista, viu, gente? Eu não falo assim. Eu falo especificamente. Eu falo por cada uma delas. Cada uma das minhas filhas tem o seu jeito de ser. Cada uma delas estão vivendo um momento na vida. Cada uma delas tem as suas necessidades. E eu oro especificamente por cada uma delas. Os filhos na fé não são diferentes. O título dessa palavra é uma oração amorosa do Pai espiritual. Uma oração amorosa do Pai espiritual. Pai espiritual, aquele que ama realmente os seus discípulos, ele investe tempo. Ele vai orando, discípulo por discípulo. Aquele meu discípulo agora precisa de uma porta aberta na vida profissional. Aquele outro precisa de um milagre na vida, né, que está enfermo aí, precisa de saúde, de cura, de milagre. Aquele outro está enfrentando uma crise na família. E nós vamos orando especificamente por cada um dos nossos discípulos. Pai amoroso, faz desse jeito. E quem é discipulador, investe um tempo de intercessão em favor dos seus discípulos. E o apóstolo Paulo ele diz aqui, fazendo sempre, é diariamente, sempre que vem a memória, intercedendo. E ele diz aqui, com alegria. Irmãos e irmãs, para muitas pessoas a oração tem sido um peso. Fazer as coisas para Deus, então, nem se fala. Sabe por que muitas vezes nós queremos reconhecimento humano e nós estamos fazendo para Deus. Quando é para Deus é com alegria. E o apóstolo Paulo ele pode falar aqui com propriedade. Sabe por quê? Ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar honrado, humilhado, escassez, fartura de pão, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Irmãos e irmãs, a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa segurança deve estar no autor da fé, aquele que muda qualquer história e qualquer realidade. Ele é a nossa segurança. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente. Essa tem que ser a tônica da nossa oração, da minha oração, da sua oração. Senhor, me dá alegria, me dá alegria. Faz de nós esse povo celebrativo, esse povo alegre. Irmãos, eu tenho aprendido, eu tenho pedido para Deus, Senhor, derrama alegria no meu coração, que às vezes os embates da vida são tantos que o nosso foco fica na tristeza. Vamos orar para o Espírito Santo de nós, fazer de nós uma comunidade alegre, celebrativa, marcada pela presença do Espírito Santo, porque entre as virtudes do fruto do Espírito está lá a alegria. Então, a oração do apóstolo é uma oração de alegria, mas é uma oração abrangente. Ele não ora apenas por algumas pessoas, porque há uma tendência nossa de orar por aqueles que nós gostamos mais. Todos nós temos uma afinidade maior com um com o outro, principalmente aqueles que são opositores. Nós temos uma resistência, não é verdade? A pessoa que muitas vezes faz uma crítica, né? Se bem que a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o apóstolo Paulo, quando ele olha para a igreja de Filipos, ele diz: eu oro por todos vós. Já pensou uma igreja assim? Que todo mundo é marcado pela virtude e ele ora por todos. Irmãos e irmãs, eu e você devemos abranger, a nossa oração deve ser abrangente, não apenas por um dos discípulos, aquele que a gente gosta mais, é por todos. Sabe quando eu vejo Jesus, quando ele faz lá a cerimônia do lava-pés, ele lavou o pé de Judas, como ele lavou de todos os outros discípulos, de todos. Jesus, ele é onisciente, ele conhece o futuro. Sendo assim, ele sabia que Judas ia trair. Mas Jesus, ele teve uma atitude igual com todos os seus discípulos. Ele não teve 2 pesos e 2 medidas. O discipulador deve ser assim, orando por todos os seus discípulos. E eu quero dizer aqui para você que é casado, primeiros discípulos nossos filhos, devem ser apresentados todos os dias, mas também os filhos espirituais. Então a oração é uma oração abrangente, mas é uma oração também de humildade, porque o apóstolo Paulo aqui diz que a oração dele é feita com súplicas. Quem suplica, implora. Quem suplica, percebe que ele é insuficiente em si mesmo para trazer solução. Irmãos e irmãs, diante das nossas lutas, dos nossos embates, a oração tem que fazer parte da nossa vida. Porque quando eu suplico, quando eu insisto com Deus, e para suplicar é porque não foi respondida da primeira vez, é uma insistência. Significa que eu estou dizendo: Senhor, eu não tenho poder, eu sou insuficiente, eu não tenho capacidade para resolver essa situação. E por isso eu levo diante de Ti cada situação de conflito que precisa de solução. E o apóstolo Paulo diz aqui então que ele orava com súplicas por aqueles cristãos da igreja de Filipos. Mas quando ele fala aqui que a oração é alegre, a oração do apóstolo Paulo foi uma oração marcada pela alegria. Eu quero citar aqui um teólogo chamado William Barclay, apresentador de rádio e TV na Escócia, professor universitário, professor de teologia bíblica. Ele cita uma lista de 10 motivos pelos quais a igreja de Filipos era marcada pela alegria. E eu quero compartilhar com você. A primeira é que a alegria é a alegria da oração cristã. Essa é a alegria de levar pessoas que amamos ante o trono da graça. Ou seja, aquela igreja sentia alegria em interceder pelas pessoas amadas, os irmãos de fé, apresentando diante do trono da graça. Interceder pelos irmãos deve ser motivo de alegria para nós. Deus está nos usando para interceder. É importante também, irmãos e irmãs,
que eu e você desenvolvamos a nossa vida de oração. Porque tem muita gente que terceiriza a oração, transfere para outros. Pastor ora, o líder de célula ora, e daí está só querendo receber bênção, mas não paga o preço da oração. Há situações que somos nós. Somos nós. E se eu e você queremos desenvolver na fé, somos nós e Deus. Orando, pagando o preço de comunhão com Deus. Mas a segunda situação que ele lista aqui é a alegria de ver Jesus sendo proclamado. Há grande gozo em saber que Cristo está sendo pregado em todo o mundo. Aqui no versículo 8, ele diz assim, desse capítulo que nós lemos: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na minha eterna misericórdia. Ou seja, o apóstolo Paulo sai na sua viagem missionária proclamando o evangelho, mas ele sabe que ele está contando com a oração, com a intercessão daquela igreja, enquanto ele está sendo enviado. O item 3, a alegria da fé. Se a fé não é capaz de fazer um homem feliz, não há nada que possa fazê-lo. Ou seja, não existe outro caminho. Só a fé em Jesus. Meus irmãos, quando nós temos Jesus como Salvador, nós podemos ter uma vida feliz, marcada por momentos de tristeza. Mas acontece que nós temos vivido uma época em que pessoas têm tido uma vida de tristeza marcada por momentos de felicidade. Enquanto deve ser o contrário. Uma vida feliz em Cristo com momentos de tristeza. Porque, claro, morre alguém que nós amamos, nós vamos sentir tristeza. Não é? Mas a vida deve ser uma vida feliz com momentos de tristeza. E não uma vida de tristeza com momentos de felicidade. Mas a outra verdade que ele alista aqui é a alegria de ver os cristãos unidos. Não há paz na igreja quando as relações humanas se rompem e o crente está em litígio contra os irmãos. O apóstolo Paulo diz que só haver dissensão entre irmãos é motivo de vergonha. Uma igreja relevante é uma igreja que o povo se perdoa, que reconcilia. E ele continua aqui, a alegria do sofrimento por Cristo. Paulo se alegra em sofrer por Cristo, se esse sofrimento traz bênção para outras pessoas. No momento do seu martírio, ao ser queimado na estaca, Policarpo orou dizendo: dou-te graças, Pai, porque me consideras digno desta hora. Veja bem, homens e mulheres que marcaram a história dos seus dias, foram homens que viram como privilégio, como honraria, o sofrer por amor a Cristo. Quantas pessoas hoje, às vezes, uma pessoa chega e fala assim: escuta, você virou crente? Eu vi que você está indo lá na igreja central. A pessoa logo se esquiva. Não, eu não sou crente, não. Vergonha de assumir, né, o compromisso com Cristo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante de Deus. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante de Deus. Pedro diz: olha, nenhum de vocês sofra como ladrão. Mas se sofrer por amor a Cristo, tenha nisso motivo de júbilo. E ele continua aqui. A alegria do encontro com a pessoa amada. A vida está cheia de separações. E sempre há alegria quando temos notícias de pessoas que amamos. Os crentes de Filipos seriam banhados pelo óleo da alegria ao receberem de volta para Afrodito. Aqui no capítulo 2, versículo 28 diz assim: por isso tanto mais me apressa em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo, ele aqui fala, né, dos seus companheiros e recomenda eles acolherem aqui alguém que havia se distanciado. É o ministério da 100ª ovelha, quando nós devemos buscar aqueles que estão fora do rebanho, nós arrebanharmos, trazermos, curarmos as feridas, pessoas que já estiveram no nosso meio, mas hoje não estão mais. Buscar essa pessoa, não desistir de ninguém, E ele continua, a alegria da hospitalidade cristã. Quando Lídia, ela recebeu a Jesus como Salvador, a primeira coisa que ela fez foi abrir a sua casa para acolher, para hospedar os crentes, os salvos. Ali ela começou com uma célula.
Depois precisou um lugar maior, claro. A igreja cresceu, mas começou com uma célula. Meus irmãos, é um ministério celular que nós temos hoje. O ministério da hospitalidade. Quando nós abrimos as portas das nossas casas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá esse dom da hospitalidade. E nós precisamos pedir, porque parece que a hospitalidade anda fora de moda. E eu e você precisamos pedir. Quando a Bíblia fala para eleger presbíteros, fala lá que eles sejam hospitaleiros. Se é entre os crentes que se escolhe presbítero, significa que todo crente deve ter essa virtude. Mas como vai ser um líder, mais do que todos, né? Então todos nós precisamos desenvolver a hospitalidade. E ele vai aqui em frente. A alegria de se estar em Cristo. Estar em Cristo é viver em sua presença, como pássaro no ar, como peixe na água, como raízes da árvore na terra. A Bíblia diz que Jesus é a rocha eterna, que nem os poderes do inferno puderam derrubar. Meus irmãos, se eu e você recebemos a Jesus, nós temos uma rocha. A igreja está fundamentada sobre a rocha que é Cristo. A casa, nós somos casa do Espírito Santo, templos do Senhor. Se nós estamos fundamentados na rocha que é Cristo, podem vir os vendavais, podem vir as tribulações, mas nada vai nos derrubar, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Estar em Cristo é um privilégio. E por fim, a alegria na dádiva recebida. Ser alvo da generosidade de outro é um motivo de grande alegria. No capítulo 4, versículo 10, nós lemos assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes em meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo escreve esta carta enfatizando como é bom saber que aquele povo permanecia fiel na fé, vivendo a palavra. Ele escreve falando que eles contribuíam, orando, intercedendo pelo ministério dele. Mas ele fala aqui também de contribuição financeira. Vocês se associaram a mim. Vocês enviaram recursos, vocês me sustentaram, muitas vezes em momento de pobreza. Mesmo no meio da pobreza, eles tiraram daquele pouco que tinham e contribuíram com o ministério de Paulo para que o evangelho se propagasse e expandisse. Irmãos e irmãs, eu e você precisamos aprender com essa igreja a permanecer firme na palavra, não deixar as lutas do dia a dia nos abater. E o apóstolo Paulo encerra esta carta, então, encerra este momento, não é? Não a carta, mas esse momento do texto que nós lemos dizendo: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Ele ora por crescimento. Que crescimento é esse? Crescimento do amor. Ele poderia apenas dizer: eu oro para que o amor entre vocês ele aumente. Mas quando ele fala aumente mais e mais, dá a ideia que isso seja contínuo, que não haja um retrocesso, mas cada vez mais nós possamos ver o amor no nosso meio. E ele diz aqui: com todo conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Aquele que desenvolve uma vida de oração, o amor de Cristo. A Bíblia diz, Romanos 5,5, que o Espírito Santo derrama amor no coração, e ele começa a ter conhecimento para aprovar apenas coisas excelentes, na minha e na sua vida. O que nós temos aprovado? Coisas ruins ou apenas coisas excelentes? Chega a um discernimento tal, que começa a aprovar apenas coisas excelentes, sincero, se torna uma pessoa sincera, deixa de viver de máscaras, é sincero. E aí, no dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós seremos apresentados diante dele como inculpáveis para o dia de Cristo. Diz aqui. Sabe por quê? Eu e você, como igrejas, nós temos uma responsabilidade de proclamar o evangelho. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos oportunidade de pregar para uma pessoa que está na sua iniquidade, e nós não pregarmos a verdade, o evangelho do Senhor Jesus para ele, essa pessoa vai morrer na iniquidade,
mas nós vamos prestar conta do sangue desse inocente. Já pensou que palavra dura? Então, primeiro, nós vamos ser apresentados inculpáveis porque recebemos a Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas também, nós precisamos desenvolver a evangelização para não responder pelo sangue inocente. E aí diz aqui que seremos apresentados nesse dia, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Aleluia! Que o Senhor faça de nós essa igreja, uma igreja relevante, uma igreja que experimenta o sobrenatural de Deus, uma igreja que vive a palavra, uma igreja ousada. Vamos nos colocar em pé. Senhor amado, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu te louvo por esse grupo de discípulos que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Discípulos, mas também discipuladores. Senhor, nós vamos para uma semana agora, uma semana do Teu poder. E que nós possamos realmente buscar em Ti, Espírito Santo, ser essa igreja relevante, como a igreja de Filipos. Enche-nos da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.